Nós vamos, a partir desse texto, falar nesta noite sobre a oração e por que nós não somos atendidos, por que nós não somos ouvidos quando nós falamos com Deus. Porque Deus não ouve as nossas orações. Este tempo difícil no qual nós estamos, cercados pela pandemia e as decorrências dela, porque os desdobramentos da pandemia são vários, atingem várias áreas das nossas vidas e não é um aspecto só de saúde, envolve todo um jeito de viver, envolve todos os setores da nossa vida. E nesses dias eu percebo como que as pessoas sempre dizem da necessidade de orar. Sempre há aqui ou acolá uma convocação para a oração. A citação de um versículo, especialmente aquele que diz que se nós, o povo de Deus, o invocarmos e o buscarmos, ele vai sarar a nossa terra. Então o fato de Deus sarar a nossa terra, centralizado aí nesse texto, o torna um texto que está sendo muito requisitado para que nós possamos então nos empenhar mais com a oração ou no ministério da oração. Sendo assim, como sempre acontece, quanto mais problemas nós temos, mais nós percebemos a necessidade de orar. Quanto mais difícil é a situação, mais nós atentamos para o dever de orar. E muitas vezes, quanto mais sem saber o que fazer, ou quando nós descobrimos que nós não podemos dar nenhuma solução ao problema, aí vem sempre esse ímpeto de orar. Mas muitas vezes o que nós vemos é sempre um convite constante, um convite que não cessa e parece que não satisfaz, e tem sempre a necessidade de convocar de novo, e está sempre ocorrendo nas palavras das pessoas uma ideia de que nós não alcançamos ainda porque falta alguma coisa. Então nem sempre os resultados são positivos. Por isso, nessa noite, eu convidei os irmãos para que nós pudéssemos refletir sobre isso. Porque Deus não ouve as nossas orações? Por quais motivos Deus não ouve as nossas orações? Eu vou começar apresentando o primeiro motivo. E eu uso como recurso o texto bíblico registrado em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, quando o povo de Deus estava multiplicando as orações, Deus taxativamente disse para eles: eu não as ouço. Talvez como não esteja ouvindo as nossas orações. Talvez esse texto seja tão atual para nós como foi para os ouvintes originais quando o profeta Isaías pregou a palavra do Senhor. Nesse texto nós inferimos que Deus não ouve as nossas orações quando nós adotamos um critério quantitativo e recorremos à mera multiplicação da oração. Esse é um critério muito comum. É o critério da quantidade. É o critério do quanto mais, melhor. É o critério que sempre impulsiona o pensamento para a seguinte ideia: se não alcançamos até agora é porque está faltando mais. Então vamos acrescentar mais para ver se alcançamos o bastante ou o suficiente.
Se esse novo impulsionamento de multiplicação e quantidade ainda não dá resultado, faça uma outra tentativa de impulsionamento quantitativo e também multiplicação, porque mesmo tendo aumentado anteriormente, não pareceu o bastante e o suficiente. Então, tantas quantas vezes forem necessárias a multiplicação ou o aumento quantitativo, se fará. E sempre ocorrerá uma sensação de vazio, porque apesar do esforço de aumentar, não está produzindo resultado. Então nós estamos muito tomados por essa ideia da quantidade. Quase toda a advertência a respeito da oração gira em torno de chamar a atenção dos ouvintes sobre o fato de não orarem o tanto que deveriam, ou de não orarem o suficiente, ou de precisarem orar mais. Então esse critério ficou fechado, ficou adotado como critério muitas vezes único. E ele não pode ser adotado como único critério. Deus desaprova o critério da multiplicação da oração. Deus desaprova que nós adotemos esse recurso de apenas multiplicar ou de aumentar, porque ele claramente diz: vocês podem multiplicar as orações de vocês. Vocês podem fazê-las na quantidade que vocês quiserem, e pode ser muito além do que vocês são capazes de fazer, mas não vai alterar nada. Eu não vou ouvir vocês. Então é preciso parar com o critério da quantidade, é preciso cessar a simples multiplicação da oração e fazer a pergunta: por que Deus não está nos atendendo? Nós já estamos multiplicando as nossas orações, e por que ainda não alcançamos o resultado que desejamos ou que esperávamos? Então há outra coisa que precisa ser vista, há algum outro critério que precisa ser visto. Eles vão aparecer no decorrer do estudo. Ponto número 2. Eu recorro ao Salmo 66, versículo 18. Davi disse assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Lá no contexto do Salmo, Davi está falando que Deus o ouve, que Deus atende a voz dele, que a súplica dele chega até a presença do Senhor. Mas ele faz essa advertência ou faz essa exceção no meio do texto. Ele diz que realmente Deus o atende, mas não teria atendido se porventura ele tivesse contemplado a vaidade, com o próprio coração. O Senhor não teria ouvido Davi se o coração de Davi tivesse vaidosamente sido contemplado por Davi. Eu extraio desse texto a seguinte ideia: Deus não ouve as nossas orações quando olhamos por muito tempo e com atenção a reivindicação do nosso coração. Eu tentei expressar a palavra contemplar, esmiuçando com uma rápida definição dela dentro da proposição. Contemplar é olhar por muito tempo e com atenção a alguma coisa. É quando nós ficamos contemplativos com o nosso coração. Quando nós olhamos para ele e gostamos de ficar olhando para ele e gostamos de ficar admirando o nosso coração ou o que há nele. Então Davi diz que se tivesse feito isso, tivesse dado uma atenção muito ampla, constante e uma atenção especial ao coração, o Senhor não o teria ouvido. E o que Davi diz que há em seu coração que poderia ter causado esse mal, que poderia ter trazido esse efeito ruim para a vida dele?
ele diz para nós que era a vaidade. Apesar da tradução da palavra vaidade aparecer aí nesse versículo, no hebraico não é o mesmo termo que nós encontramos naquelas conhecidas passagens, por exemplo, de Provérbios, que diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? Ou vaidade de vaidades. Aquele termo traduzido por vaidade significa fumaça, algo que se esvai rapidamente. Mas aqui, o termo traduzido por vaidade, ele vem de uma palavra hebraica com um sentido muito profundo. Algumas Bíblias que tentam simplificar a tradução usam a palavra iniquidade, mas eu não acho de bom tom, porque no original não é iniquidade. A melhor palavra é vaidade mesmo. Dá a ideia de vaidade. O texto, a palavra no original, ela tem dois ramos, duas ramificações de uso. A primeira é quando o coração sofre e por causa do sofrimento abriga o mal, ou seja, busca o mal porque sofreu, e porque sofreu, agora ele quer caminhar revoltosamente pelo seu próprio caminho e vai para o caminho da maldade. A palavra lá no original também significa quando um coração está vazio e para se encher busca qualquer coisa. Então, por exemplo, as pessoas que buscam os ídolos, as pessoas que buscam a fé própria ou a fé baseada nas coisas que os homens inventam fora da palavra de Deus, então o coração vazio acaba vaidosamente correndo atrás dessas coisas. Então nem por estar vazio e nem por estar aflito ou sofrendo. Davi disse: eu não vou olhar nada disso no meu coração. Eu não vou contemplar como ele se sente. Eu não vou proceder segundo o que eu vejo no meu coração. E foi por causa disso, por ter seguido a sua vida sem contemplar a vaidade do seu coração, foi por isso que o Senhor o atendeu. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então o Senhor não nos ouve quando olhamos por muito tempo com atenção à reivindicação do coração. Lá no coração nós devemos dar direcionamento exclusivo para Deus. Em terceiro lugar, lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o problema não está em Deus, ele não é surdo para que fique impedido, de modo que fique impedido de nos ouvir. Então, ele não nos ouve e encobre o rosto para nós, porque nós, com as nossas iniquidades, fazemos separação entre nós e Deus. Nós criamos um abismo, né? A proposição é essa: Deus não ouve as nossas orações quando a nossa iniquidade cria um abismo e rompe o nosso relacionamento com Ele. A palavra iniquidade é muito interessante. É bom dizer que em hebraico é um substantivo coletivo. Se refere a todo o conjunto das nossas faltas. Né? Iniquidade não é aquele pecado que você cometeu hoje durante a tarde. Iniquidade não é aquela falta que hoje de manhã você cometeu. Iniquidade é um termo coletivo que se refere a
todos os atos que nós abrigamos dentro de nós, a todas as faltas que nós temos cometido, e não apenas um coletivo para se referir a todas as faltas, mas também às suas consequências. Então, quando se usa a palavra iniquidade para a vida de uma pessoa, ou iniquidades para a vida de muitas pessoas, a Bíblia está se referindo ao conjunto de todas as nossas faltas e também as consequências que nós carregamos em nossas vidas por causa dessas faltas. Isso faz separação entre nós e Deus. Isso faz um abismo entre nós. Isso cria um muro entre Deus e nós. E o Senhor diz que não é surdo, mas decide não ouvir. O Senhor diz que não está incapacitado de ouvir, mas decide não ouvir. Então nós precisamos nos atentar a isso, né? O nosso pecado, a nossa falta, mais especificamente falando, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Vamos agora para o quarto ponto do nosso estudo do porquê Deus não ouve as nossas orações. Zacarias, capítulo 7, versículo 13, diz assim: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não ouve as nossas orações quando se propõe a nos disciplinar ou fazer-nos colher as consequências. Nesse versículo de Zacarias, capítulo 7, versículo 13, Deus diz que a atual circunstância que o moveu a não ouvir o clamor do povo foi o fato de ele antes ter clamado, ele antes ter anunciado sua palavra, antes ter dito ou movido a sua voz em direção ao povo, e eles não ouviram. Eles se fizeram de surdos. Ficaram como que sem prestar atenção. Agora o Senhor diz: vocês fizeram isso antes e agora também eu não vou ouvir vocês. Quando Deus se propõe a nos disciplinar, ou quando Deus se propõe a deixar que nós colhamos as consequências do fato de não ouvirmos, e como resultado o fato dele também não nos ouvir, então acaba por existir essa circunstância, essa situação pela qual nós vamos passar. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 31, no texto que nós lemos quando iniciamos o estudo, o versículo 31 diz isso: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Nós às vezes buscamos a Deus porque não aguentamos as consequências. Nós às vezes buscamos a Deus porque não arcamos com a responsabilidade e nem conseguimos arcar com as responsabilidades da nossa escolha de não ouvi-lo. E aí o profeta disse: olha, Deus está dizendo que falou com vocês e vocês não deram ouvidos. Agora vocês estão falando com ele porque estão apertados, porque estão com problemas, porque não dão conta das consequências, porque não aguentam mais, mas ele agora não vai ouvi-los. Ele agora vai deixar, como diz a sabedoria lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 31, é como se Deus dissesse: uai, vocês plantaram, vocês colheram, agora comam o fruto, né? Vocês colheram o fruto, agora comam esse fruto. Vocês procederam assim, agora comam o fruto do procedimento. E se vocês acharam que não precisavam me ouvir,
e não me ouviram de fato, se instruíram com seus próprios conselhos, se auto-instruíram com as suas próprias ideias, fartem-se de seus conselhos, né? Fiquem cheios dele e permaneçam cheios dele. Então Deus não ouve as nossas orações quando ele deseja mostrar para nós, quando ele se propõe, quando ele estabelece o propósito de nos disciplinar e dizer para nós, veja no que dá. É às vezes como nós aprendemos, é assim que Deus às vezes nos ensina. Bom, concluindo, eu vou usar o versículo de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O termo abominável no sentido de que físico, de que uma pessoa possa sentir, significa uma aversão extrema, uma aversão tão pavorosa que causa náusea na pessoa. Sabe quando, você já deve ter ouvido falar isso, uma pessoa que viu algo tão assim, impactante, que ela sentiu náusea e vomitou depois. O termo abominação, referindo-se ao que acontece fisicamente com as pessoas, tem esse sentido na Bíblia. Mas o termo abominável, quando usado por Deus, significa algo que ele também rechaça. Algo que o faz sentir-se com aversão àquilo. Algo que ele quer colocar à parte. Algo que ele não aceita. Eticamente falando, ou liturgicamente falando, lá no Velho Testamento, é algo inaceitável porque sua própria natureza não dá condições de que aquilo seja aceito. Então, a pessoa que ora ao Senhor, a pessoa que usa esse recurso, a pessoa que se dispõe a isso, a orar, e apertada ela pode orar, e nesses dias maus até os ímpios pedem oração, e nesses dias difíceis, como esses pandêmicos, até as pessoas ímpias estão falando em Deus, em bênção de Deus, e pedir a Deus para ajudar. Mas esta oração normalmente é abominável, abominável ao Senhor. Porque a oração que Deus ouve é aquela dos que ouvem a lei dele. A maioria das pessoas se desvia de ouvir a lei de Deus. Aliás, as pessoas não querem nem mais usar o termo lei de Deus, mandamento de Deus, juízo de Deus, ordenança de Deus. Elas preferem vontade de Deus. Vontade parece ser uma coisa assim que explica algo particular que Deus tem e que eu não sou obrigado a ter. Mas o texto diz que Deus promulgou leis. Deus tem mandamentos e nós precisamos ouvi-los, nós precisamos adotá-los, nós precisamos obedecê-los, nós precisamos fazer a nossa vida se encaixar dentro desse padrão pré-estabelecido originalmente por Deus, proveniente da sua própria vontade, do seu conselho, da sua decisão. Então nós podemos concluir dizendo que um apelo à oração não é suficiente e não basta. É ficar dizendo para orar ou ficar transferindo o versículo por mensagens eletrônicas ou ficar fazendo caixinhas com texto e imagens bonitas dizendo para todo mundo clamar, não é suficiente. Isso não basta. Mesmo recorrer aos textos mais preciosos da Escritura que falam de oração, isso não é suficiente, isso não basta. Nós precisamos também obedecer a Deus. É necessário um reposicionamento na frente dele, na presença dele.
Mesmo o texto mais requisitado, que fala que Deus vai curar a nossa terra se nós clamarmos, se nós orarmos, mesmo esse que às vezes é tão requisitado por falar em Deus sarar a terra, mesmo esse diz para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, para nós assumirmos uma nova atitude diante de Deus. Então, ficar multiplicando oração, ficar dizendo ou advertindo que nós oramos pouco, ou ficar dizendo que se orássemos mais, nós chegaríamos onde precisamos, talvez não seja o suficiente, talvez não seja o bastante. Precisamos e necessitamos fazer o que está ao redor disso, obedecer a Deus, parar de desviar os ouvidos de ouvir a lei, porque enquanto estivermos desviando os ouvidos de ouvir a lei, a nossa oração será abominável ao Senhor. Portanto, nós já sabemos por que Deus não ouve as nossas orações. Que Ele nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça na presença dEle, para a honra e glória do nome dEle, e também para benefício nosso, para que nós possamos usufruir da graça e da paz dEle.